paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Betão, professor de ensino teológico, e hoje estou aqui com mais uma aula abençoada para que como você possa estar desenvolvendo, criando o seu próprio sermão expositivo. Já tenho aqui o esboço aqui já praticamente pronto, que eu quero estar falando que você pode sim desenvolver o seu próprio sermão expositivo em apenas 7 passos. O primeiro passo que você tem que estar aplicando é sobre o texto, isso mesmo. O texto, tudo começa pelo texto, quando você está lendo, meditando nas escrituras sagradas, assim quando você está orando a Deus, já tem um caminho, né, caminhada de oração, de busca, de relacionamento com Deus, você vai em busca, orando, pedindo uma palavra, e conforme você está lendo o texto, aquilo que Deus falar com você, através dos textos. Então primeiro comece com o texto, eu separei já aqui, para exemplo, o livro de Salmos 107, o verso 15 e o verso 16. Você começa com o texto, conforme você está lendo, aquilo que chamar, que gritar nos seus olhos, gritar no seu coração a palavra, você vai estar anotando. Porque tudo começa pelo texto, depois vem o segundo passo, o tema da mensagem que você quer estar aplicando. Lembre-se, o tema é importante, porque quando você fala sobre o tema, a audiência já vai prender a atenção em você para saber aonde você quer chegar. Então você tem que ter um tema bom, que chama a atenção da audiência. Daqui eu escolhi, não há porta que Deus não abre. Por quê? Porque os livros de Salmos está falando que Deus ele arrombou as portas fechadas. Nesses Salmos ele está falando sobre isso. Então você tem que colocar um tema que chama a atenção da audiência, que esteja relacionado com o texto. Aí vem a introdução, repare bem, número 1, texto, número 2, o tema. Aí vem o terceiro passo, que é a introdução. A introdução não pode passar de 5 minutos a 7 minutos máximo. Tem que ser de 3 a 5 minutos, porque a introdução você só está introduzindo a congregação a prestar atenção naquilo que você vai estar abordando. Não pode prolongar muito, tem que ser rápido. Então eu coloquei aqui, ó, é normal que uma porta se abra com chave, isso é normal. Mas nós deparamos com muitas portas na nossa vida que fica difícil de se abrir. Que as ferraduras estão tão secas, tão ferrujadas, que não abre. Nem com óleo de peroba consegue abrir essa porta. É então que Deus está dizendo, no livro de Salmos, a passagem está dizendo que Deus ele arrombou as portas que estavam trancadas. Ó, olha só. Ó. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. É isso que está escrito nos Salmos. Então você vai trazer a introdução. Ó. Existem portas que abrem automaticamente, como aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 10, aconteceu na vida de Pedro. As portas foram abertas automaticamente. Mas existe porta na nossa vida, igreja, que somente Deus tem que arrombá-la. Para quebrar com essas portas de bronze, essas trancas de ferro que estão muitas das vezes ferrujadas, não abrem de nenhuma maneira. Aí que Deus entra na nossa vida. Ó, você já deu uns 2, 3 minutos de introdução. Aí você vai vir para o quarto passo, que é os tópicos. Pode ser de 1, ou 2, ou 3, ou 4. Aí vai depender de você, daquilo que Deus te entregar. É uma maneira de você estruturar o seu sermão. Eu coloquei 2 aqui, ó. Primeiro tópico, Deus abre portas fechadas. Aí a pessoa já vai prestar atenção naquilo que você está ministrando. Eu quero estar falando aqui, igreja, que em primeiro lugar, Deus ele abre portas fechadas. Isso mesmo. Lá no livro de Salmos, ó, você vai citando, aqui eu separei alguns textos bíblicos referentes à porta, referência à porta. Salmos 107, 16, que é o tema que nós lemos aqui no texto, que Deus ele arrombou as portas de bronze e as trancas de ferro ele quebrou. Aqui vai falar de Isaías 42, do verso 2 ao 3, que é ele que vai diante de nós e direitando o caminho tortuoso, quebrando as portas que estão fechadas. Aí vai citando de Mateus capítulo 16, verso 18, que as portas dos ares não prevalecerão contra a sua igreja. Aí você pode citar outras passagens. Tem aqui o Salmo 118, 1 Coríntios 16, 9, que para Paulo, Deus abriu uma grande porta.
Deus abriu uma grande porta na vida de Paulo, mas tinha diante dele muitos adversários. É assim na minha vida e assim na sua vida. Quando Deus abre uma porta, a porta demora para se abrir. Mas quando Deus abre uma porta, a porta é tão grande que se levanta sempre os adversários. Ó, você já começa a aplicar na vida da igreja. Aí vem o segundo tópico que eu coloquei aqui, ó. Deus tem a chave de todas as portas. Esse é apenas o segundo tópico. Você vai citar aqui alguns textos de exemplo falando as portas que Deus tem a chave. Apocalipse capítulo 3, ele tem a chave de Davi. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Ele vai falando aqui, ó, de Atos capítulo 14, verso 27, Apocalipse capítulo 3, verso 8, Colossenses capítulo 4, verso 3, João capítulo 10, verso 7, que ele é a porta. Talvez as portas tenham se fechado para você, mas tem a porta que está sempre aberta. Jesus, ele é a porta. Passa por ele, para que você venha encontrar pastagem, descanso na presença dele. Aí vem depois de tudo isso, ó, texto, primeiro, você escolheu o texto. Segundo, o tema. Terceiro, introdução. Quarto, os tópicos. Depois vem o sexto, que é o subtópico, né? Aí por último vem a conclusão. Você tem que saber concluir a sua mensagem. A conclusão da sua mensagem é o resumo de tudo isso que você trouxe para a congregação. Aí você vai resumir, concluir através de uma aplicação. Ó, devemos ter a certeza que Deus que nós servimos, ele abre porta. Devemos ter a certeza que não há porta que Deus não abra. Nós temos que ter essa certeza, igreja, que Deus ele tem a chave de todas as portas. E eu quero estar profetizando na sua vida que essa porta que se encontra fechada, Deus está abrindo hoje. Depois que você aplicou, você agradece a sua oportunidade. Então, se você quer se aprofundar mais e mais, adquirir o nosso e-book de como criar sermão expositivo em apenas 7 passos, clique aí em Saiba Mais e receba de grátis, de bônus, 1000 esboços para que possa abrir a sua mente e ajudar mais na sua ministração. Que Deus te abençoe e eu te vejo na aula. A paz do Senhor Jesus.